Serviço do Vale do Taquari, pela CIL também, e tem participação importante de uma entidade em nível estadual. Nós estamos recebendo aqui no estúdio o Ivandro Rosa, que é o presidente da Câmara de Indústria, Comércio e Serviços do Vale do Taquari, a SIC Vale do Taquari. Também o Leandro Eckart, que é o diretor de logística da Associação Comercial e Industrial de Lajeado, a ACIL, e está conosco também, pelo Meet, o diretor de logística da Federação das Empresas de Logística e Transporte de Cargas do Rio Grande do Sul, a FETransul, Paulo Ziegler. Hoje, final da tarde, 5h30 da tarde, acontece justamente o debate sobre esse projeto de concessão, de que forma que as nossas autoridades estão vendo isso e o que está sendo levado para o governo do estado, até porque ainda não teve uma definição sobre isso. Começando pelos presentes aqui no nosso estúdio, Ivandro e Leandro, tudo bem com vocês? Obrigado pela presença, bom dia. Bom dia aos ouvintes, é uma satisfação estar tratando do tema, porque é um tema de grande relevância para a logística, para a economia e também para a população, né? Nós estamos falando de obras de melhoria para, digamos assim, proteger a saúde, a vida e a integridade física das pessoas também, né? Então a infraestrutura sempre ela vai muito além do econômico e sim também envolve o social. Leandro, bom dia. Bom dia a todos da mesa, bom dia ao Paulo, bom dia aos ouvintes. Para nós é uma satisfação poder estar aqui e passar um pouco do que o empresariado pensa a respeito das privatizações. Como o Ivandro falou, a gente pensa na segurança, na facilidade de acesso, na facilidade de se locomover pelo vale e dar muito mais segurança às pessoas que, principalmente, andam ao entorno da rodovia, porque nós temos uma infinidade de trabalhadores que se deslocam todos os dias pela rodovia para poder acessar o seu local de trabalho. Paulo Ziegler, importante também a participação da FETransul, conosco, conectado. Tudo bem, Paulo? Bom dia. Não está nos ouvindo, então a gente vai tentar reconectar com ele ali, a gente vai seguindo então a nossa entrevista por aqui. Bom, importante porque tanto a SIC como a CIL, entidades importantes que representam então a classe empresarial e também a população aqui do Vale do Taquari, entendem qual que é a real necessidade e por isso participam ativamente desses debates. Qual que é a ideia? Como que vocês têm enxergado esse plano de concessão apresentado pelo governo do estado e quais são as melhorias apontadas aí pela SIC e também pela CIL, começando aí pelo Ivandro, que é o presidente? Nós, como falávamos antes aqui nos bastidores, nós acompanhamos o assunto há muitos anos. Desde 2012 a gente faz estudos em parceria com os municípios das reais necessidades das intervenções das obras necessárias. E agora, então, com o governo Leite, que é o terceiro, depois da criação da EGR, porque vamos esclarecer que nós sempre fomos contrários à EGR. Entendíamos que não era a solução mais adequada, entendíamos que uma empresa que não conseguia buscar financiamento para investir, ela simplesmente faria o paliativo, que é aquela manutenção que nós vimos hoje que é vergonhosa, né, para dizer o pouco. E então, a ideia é discutir com os empresários hoje a versão apresentada, que é a tão demandada devolutiva, né? Porque o ano passado, em junho e julho, a gente teve audiências públicas, um período de discussão, solicitávamos lá mais tempo para discussão, conseguimos, solicitávamos a retirada da outorga, que era aquele valor que tinha que se fazer, o governo cedeu a retirada da outorga, mas criou um outro mecanismo que no nosso entendimento não é interessante, que isso acaba diminuindo a competitividade do leilão. E também pedimos a criação de um conselho de usuários, né, que o governo ainda não disse que sim, mas não está no documento. E também nós pedimos a adequação dos projetos à necessidade da região. Então, nesse ponto, com a devolutiva agora, nós temos clareza, né, do que o governo ouviu e percebemos que ainda há muito que se discutir. Porque o que nós queremos apresentar hoje para o transportador? O projeto é este. E o preço é este. Lhe serve porque é uma negociação de longo prazo. Nós estamos falando de 30 anos. O que nos parece? Que o governo partiu de uma solução simples, de simplesmente substituir a EGR. Ou seja, os trechos que estão concedidos exatamente o que estavam na EGR e as obras, por ser uma arrecadação baixa, porque ela mantém aquele sistema antigo das cobranças, das cancelas, né, Leandro, que nosso entendimento é superado, elas estão deslocadas onde não há um volume
expressivo de fluxo, portanto a arrecadação é baixa e as obras acontecerão no longo prazo. Isso, no nosso entendimento, complica muito a situação da nossa logística. Depois o Leandro vai falar mais sobre a nossa alternativa, mas assim deixando claro, o que nós precisamos definir este projeto que o governo nos apresentou como devolutivo, a este preço, nos serve ou não? Porque essa decisão ela tem que ser do meio que opera o transporte, porque ali impacta fortemente. Quem tem um caminhão, eu tenho um caminhão, mas tem empresas aqui de Lajeado que tem 400 caminhões. Então é uma decisão que tem que ser tomada com os pés no chão, como se diz. Quais seriam, Leandro, essas alternativas principais, né? E o que vocês acreditam que realmente seja possível que aconteça, né? Que seja acatado? Assim, um erro básico, eu acho, que aconteceu na proposta do governo é o sistema de arrecadação. Tá? Eles querem fazer muitas coisas com o mesmo sistema de arrecadação anterior, que o Evandro já falou. Não vai se poder fazer praticamente nada com o que se arrecada nessas duas praças, porque poucos pagam muito, ao contrário do que deve ser muitos pagarem menos. Né? E já foi feito cálculos que se consegue, com mais gente arrecadando, pagando o pedágio, com valor menor se arrecada mais e se consegue antecipar os investimentos. Né? E isso é uma coisa lógica. Né? O sistema de pedagiamento por praça é uma coisa super arcaica, é antiquado. Né? Nós temos outros sistemas que se chama free flow, que são arcos que se colocam ao longo da rodovia em determinados quilômetros, onde a maioria dos usuários vão pagar uma taxinha muito pequena. Né? E vai se arrecadar muito mais do que colocar uma praça lá em Palma, outra lá em Cruzeiro, né, que passa 6 mil veículos por dia. Isso não dá nada. Outra lá em Boa Vista do Sul. Outra Boa Vista do Sul. Né? Então, isso não funciona. Vão substituir, como o Evandro falou, vão substituir a EGR só. Né? E nós temos inúmeros investimentos que necessitam ser feitos para a gente poder deslanchar na região. Né? Em 2012, fizemos um estudo, já se previa a duplicação de Encantada a Venâncio Aires. Agora os caras estão fazendo isso aí no quarto, quinto. A primeira proposta era no 8º, no 10º ano. Então foi agora reduzido um pouco. Mas mesmo assim não nos satisfaz. Tem inúmeros acessos que nós precisamos, que tem que ter, por exemplo, Arroio do Meio. Como é que pode se imaginar o acesso à cidade de Arroio do Meio sem uma elevada? Sem uma passagem de nível? Fizeram uma proposta de uma rótula. Isso não vai funcionar, mesmo que seja uma rótula alongada. Basta passar um caminhão da Vale Log ali, ou da Bremil, ou da Neugebauer ali na rótula, ali, acabou o problema. O projeto inicial não tem um viaduto ali. Não tem viaduto. Não tem viaduto. Inacreditável. Não tem viaduto no acesso a Teutônia. Não tinha e continua não tendo. Quem passa por ali diariamente, eu moro em Arroio do Meio, nossa, mãe. É uma coisa que é para ontem. É para ontem. Né? Então? A Teutônia não tem passagem de nível. No nível. Né? Então, essas são coisas assim, básicas. Parece que o projeto foi feito em home office sem visitar o local, sem atender às necessidades dos usuários locais. E mesmo, né, vocês expondo essa necessidade, eles não estão alterando. Desde o começo. É que se prezou por um baixo investimento, como o Leandro falou. Né? Por exemplo, a gente sabe da demanda de estrela ali na Boa União, quem vem pela Rota do Sol, de uma criação de uma rótula para direcionamento do fluxo de caminhões para as imediações da fábrica de ração da Languiru e retirar o fluxo pesado de caminhões da Boa União. Então se previu a rótula, mas uma rótula alongada, sem um viaduto de acesso. Então lá na 386, a CCR está vai construir a partir deste ano, um viaduto que acolhe esse fluxo lá por entender que é um volume expressivo. Mas lá onde tu direciona não tem. Então é um contrassenso, né? Então fica claro que precisamos de maior arrecadação para que a gente consiga fazer esses investimentos, que isso é preservar a vida das pessoas, né? Porque é só a gente avaliar, fazer um paralelo. A CCR está fazendo o quê? Ela está propondo passagem de nível por cima ou por baixo, ou viaduto ou passagens inferiores, para diminuir o conflito de fluxo, para evitar mortes. Tanto que aconteceu aqui em Estrela, aquele fechamento daquele acesso. O que é aquilo? É evitar aqui numa pista duplicada. Só que a solução apresentada nesse projeto é aquela que está hoje lá e que a CCR entende que não é mais possível. Então a gente precisa clarear para as pessoas que o que está apresentado é isso e vai custar tanto. Agora temos a condição de falar com o Paulo Ziegler, e é importante também que
uma entidade como a FETransul participe desse debate, né? Como é que a FETransul tem acompanhado e essa discussão, tem participado também, até vai estar participando dessa reunião hoje à tarde. Paulo Ziegler, tudo bem? Bom dia. Bom dia a todos os nossos ouvintes. Eu peço desculpas se não cumprimento em particular os demais debatedores, porque eu entrei em áudio um pouquinho depois da abertura. Eu sei que está conosco o Ivandro e o Leandro, que acabei de escutar agora. Exato. Bom, inicialmente eu queria ressaltar que o sistema FETransul representa 13 sindicatos empresariais de carga, né, das transportadoras de carga aqui no Rio Grande do Sul. E, de um modo abrangente, nós temos olhado para esse projeto do governo, que envolve 3 blocos, o da região de Lajeado, entre outras, é do bloco 2, mas, de um modo geral, nós apoiamos a ideia de que se use capital privado para investimento em infraestrutura, por reconhecer a dificuldade, a incapacidade do governo de atender devidamente a este aspecto que é muito importante para nós do setor de transporte e logística. Em particular, me chama a atenção um fato também de que revela a propriedade com que nós lidamos com esse tema, pelo fato de que em torno de 60% da arrecadação das rodovias pedagiadas vem do transporte de carga, de passageiros, mas principalmente de carga. Apesar de nós sermos apenas 15% da frota, nós somos o fato de os caminhões terem mais eixos e de que trafegos usar intensivamente as rodovias representa, então, um aspecto relevante do ponto de vista da economia desse assunto, né? E mais, a nossa preocupação com o aspecto econômico envolvido, a tarifa e o modo de pensar as coisas, também se dá muito num contexto em que é necessário compreender de que o custo logístico passa também pelo pedágio. Então, não é que o transportador vai pagar o pedágio. Quem vai pagar o pedágio é o consumidor que consome os alimentos, os remédios, o vestuário, enfim, todas as outras coisas, porque ele vai compor um preço final do transporte e, consequentemente, quem paga é a sociedade. Dito isso, nós também gostaríamos de chamar a atenção de aspectos, afora aqueles que têm sido muito observados pelas entidades empresariais na região de Lajeado, do Vale do Taquari, de que nós também estamos diante de um cenário aí, especificamente, em que a duplicação de rodovia está muito mais contemplada no Planalto Médio, no eixo lá de Passo Fundo em relação a Getúlio Vargas, ou de Passo Fundo em direção a Nova Araçá, Nova Prata, de modo que nós enxergamos necessidades aí no Vale do Taquari que evidentemente não estão devidamente contempladas. O Leandro fez um comentário que eu considero muito oportuno. Eu li esses detalhes, esses projetos com certa atenção. Eles foram feitos no ano de 2020. E se vê, sim, que eles foram feitos mais ou menos à la home office. A empresa de São Paulo, possivelmente que fez isso, a Planos de Engenharia, deve ter feito com que pessoas viessem aqui ao Rio Grande do Sul para conhecer, mas eles se fundamentaram muito nos dados da IGR para fazer o projeto. E não escutaram as comunidades econômicas e as comunidades em si como um todo. E agora nós estamos fazendo o caminho inverso, que é conversar, porque isso não foi feito no devido tempo. Em síntese a isso, eu teria depois talvez uma outra intervenção para que criemos o espaço do debate, outros aspectos a trazer, sobretudo no que diz respeito às características de contrato e tarifa. Bom, outra entidade importante que participa dessas discussões é a Associação dos Municípios do Vale do Taquari, a ANVAT. Na última reunião, tratando a respeito desse tema, se convencionou a inclusão da ERS 332, que liga Encantado à Arvorezinha. Como que a SIC e a CIL também observam essa situação? Eu acho que a decisão foi tardia, né? Nós estamos já há anos defendendo essa inclusão, inclusive sofremos muitas críticas durante
durante esse ano, porque nós entendíamos que a 332 já deveria estar. Como não foi solicitado por outras entidades, senão o setor produtivo, o governo não fez estudos, né? Como falava antes, o governo replicou o modelo da EGR. Ali eles têm dados. Onde não tem dados, o governo não incluiu. Nós entendemos que é extremamente importante, porque a manutenção que é dada pelo DAER lá é insuficiente e inadequada, né, para a nossa região. Porque a rodovia tronco, né, 332, que sai de Jacarezinho Encantado até a imediação de Soledade, passando por Arvorezinha e toda a região, e dali partem as rodovias para Antagorda, para todos os demais, Ilópolis e tudo mais. Bom, eu acho que é importante que se chegou a esse encaminhamento. Nós defendemos também, e inclusive nós tínhamos sempre sugerido que o governo fizesse um modelo piloto de free flow, então, na 332, ao menos, que previsse uma manutenção aos mesmos moldes que a CCR vai fazer na Via Dutra, lá em São Paulo, Rio de Janeiro. Assinou semana passada o contrato e um trecho ela fará no modelo free flow. É lógico que no primeiro momento não vai ter uma arrecadação tão expressiva, mas vai ser suficiente para dar qualidade de trafegabilidade, vai dar segurança, sinalização e todo o serviço que hoje não está sendo apresentado. A gente sabe que agora, recentemente, o governo, até para, digamos assim, buscar o distensionamento desse tema do lado político, fez um aceno com mais 10 milhões, tinha encaminhado uma verba de 10 milhões no ano passado, no final do ano passado, que está sendo implantado agora, mas isso é momentâneo, a gente precisa de uma solução definitiva, que isso seja ao longo do tempo e não só paliativo, né? Então, nós entendemos que é oportuno, é uma baita ajuda, porque o setor político tem uma interlocução muito boa com o governo, mas entendemos que tem que ter clareza. O que não acho nada interessante é que a gente ouviu de alguns prefeitos nas últimas semanas que agora entrou a 128, não entrou a 332. Não, a 128 está desde 2013. O governo do estado fez um decreto em 2013 incluindo a 128, que é a Via Láctea, na plano de concessão. Até eu e o Leandro participávamos na época do Corep, que era o conselho, o prefeito de Encantado também participava, o Luciano Moreira participava na época, e desde lá participa. Então, a 332 deveria ter sido incluído antes, sim, a SIC sempre defendeu. Mas nós estávamos sozinhos nessa defesa. Agora, que bom que veio outras forças, né? E eu acho que é assim que se constrói, com a soma de esforços das entidades. Para a gente ter uma ideia, o governo tem sido bastante resistente quanto à questão do free flow, né? Claro, no momento que tu faz um projeto todo baseado em praça de pedágio, né? Então, tu faz audiências públicas, tu faz consultas populares, define valores, define quantos contribuintes vão ter nessas praças de pedágio. E agora, a gente querer mudar isso para o free flow, eles vão praticamente ter que refazer o projeto. Porque são novos locais de cobrança, novos contribuintes, novas quantidades, novas medições, né? Então, tudo isso vai ter que ser refeito e novos valores para poder se chegar a uma coisa. Começaram com uma situação, um projeto mal feito, né? No meu entender, mal feito, e agora, para mudar, tem que refazer muita coisa, né? Mas não existe qualquer pessoa em sua sã consciência entende que o free flow é o melhor sistema de cobrança que tem, porque tu vai repartir a rodovia em vários pequenos segmentos, onde uma quantidade muito maior de usuários vai pagar um valor muito menor e vai se arrecadar muito mais. Então, é uma coisa bem simples de entender, né? Então, assim, eu acredito que no momento que se decide por essa tecnologia, todos esses problemas de, mas a praça está aqui, a praça está ali, não tem que ser mais para cá, mais para lá. Qualquer mudança que se faça numa praça de pedágio é um monte de dinheiro que se gasta, que se joga fora, né? E quem vai pagar? Os usuários, né? Outra coisa que a gente tem debatido muito, como o Evandro falou antes, conseguimos tirar a outorga, né? O governo tirou a outorga, mas colocou um depósito obrigatório para cada 1% de desconto, 6,7 milhões. Pô, se o cara tirar 40% de desconto, que é uma coisa bem plausível, passa de 300 milhões que nós vamos ter que a concessionária vai ter que bancar. Quem é que acha que é a concessionária que vai botar esse dinheiro? Ela vai pegar esse dinheiro num banco, vai botar lá e vai botar na tarifa. Quem vai pagar é o usuário. Então, isso é uma coisa assim, abominável para nós usuários, né? Nós queremos o menor valor possível com o melhor trabalho. Nós queremos 100% do aproveitamento.
Sem falar de que nem todo o dinheiro que é arrecadado, ele vai para a manutenção da rodovia. Tem custo administrativo, tem custo financeiro, tem uma série de custos indiretos que não vão lá na origem do problema, que é fazer a melhoria das rodovias. E a gente tem, assim, inúmeras coisas que se necessitam. Nós necessitamos de ciclovia, nós necessitamos de calçado, nós precisamos de proteção de guarda-reio nas áreas urbanas, porque tu precisa proteger as pessoas da rodovia. E a rodovia, no perímetro urbano, a gente não pode se iludir, a gente não pode querer que as pessoas, cada vez que chegam numa área urbana, baixar para 40, 60 km por hora. Uma rodovia tem que fluir, é como uma artéria, ou flui ou tu morre, né? Então, a gente tem que fazer vias laterais, proteger a rodovia, proteger as pessoas, né, para o trânsito poder andar, e é isso que nós queremos. Agradecer ao Leandro e também ao Ivandro. E para finalizar, até já avançamos no horário aqui, mas Paulo Ziegler, as considerações finais aí, até o senhor tinha falado que tinha mais algumas colocações para fazer, né? Claro que é um assunto que a gente vai acompanhar hoje à noite, né? Ao final da tarde, à noite também na reunião que acontece na CIL, e aí vamos conseguir ampliar mais também na nossa programação, mas Paulo Ziegler, quais seriam essas outras reivindicações ou, do seu ponto de vista, melhorias? Eu que preferia me ater a questão tarifa, porque ela é crucial também. Primeiro, agregando ao que disse o Leandro, o Free Flow, segundo os estudos conhecidos, pode reduzir a tarifa entre 20% e 30%. Então, implantá-lo em algum momento da concessão, em algum momento a curto prazo, nos primeiros anos, é uma questão muito importante, não apenas por modernidade, mas também porque isso trata da questão da modicidade da tarifa. Falando em modicidade da tarifa, eu acho que fazer comparações é um tema que nos leva à percepção de mercado, o que está acontecendo. Nós tivemos em 2019, a CCR Via Sul se implantou no lugar da Triunfo, que operava 290, e assumiu o trecho que é de Lajeado, que sobe a serra aí a partir de Lajeado também pela 386, a uma tarifa que hoje é de 10 centavos por quilômetro. Nós tivemos no ano passado a vitória do Grupo SACIR em direção a Santa Maria, né? Com uma tarifa que hoje é de 9 centavos. Nós pensamos que tarifas de 9 a 10 centavos, praticadas por empresas que estão operando no mercado, representam bem uma ideia adequada ao mercado. No entanto, a tarifa proposta para referência na concorrência no bloco 2 aí, nessa região, é de 16 centavos. Então, nós só vamos conseguir que ela seja condizente com o mercado se houver uma redução de 40%, na ordem de 35% a 40%, na concorrência. Isto é imponderável. E como disse o Leandro, chamou a atenção desse fato, vai implicar uma garantia entre 402 e 469 milhões de parte do concessionário vencedor. Isso vai para a tarifa. Então tem muita coisa para ver, nós temos muito que conversar sobre isso, principalmente para que a gente alcance um projeto que, além de contemplar adequadamente os aspectos da infraestrutura, tenha um preço condizente com aquilo que entrega. Aproveitamos então para convidar os ouvintes da Rádio Independente para participarem desse nosso evento promovido pela CIL e pela CIC, porque a gente tem muito o que falar sobre esse assunto. Muito bem, muito obrigado ao Paulo Ziegler, ele é diretor de logística da FETransul, que representa as empresas de logística e também transporte de cargas, presidente da Câmara de Comércio do Vale do Taquari, a SIC, Ivandro Rosa, diretor de logística da CIL, Leandro Eckert, muito obrigado, estaremos acompanhando essa reunião no final da tarde de hoje. Obrigado pela oportunidade, um abraço a todos. Muito obrigado e um abraço. Abraço, agora 11 horas 8 minutos, 32 graus é a temperatura, vem aí o Independente Notícias.